Fala, meus faixas, como é que vocês estão, meus lindos? Prazer receber vocês de novo, mais um Black Belt. Eu, David, meu parceiro de sempre, Tamo o junto. Wellington, podcast do grupo Aliança. E hoje nós estamos aqui com a São Paulina, Caraca, eu não entendi que você mandou essa. empreendedora, mãe de 3 filhos. 3. Valente por conta disso. Isso me impressionou mais que muitas outras coisas, não invalidando os seus outros feitos. Mas, Jéssica Arsênio. Prazer, Jéssica. Muito obrigado por ter vindo. Prazer. Toca aqui. Boa noite, galera. Tô muito feliz de estar aqui, muito mesmo, desde o primeiro momento que eu recebi o convite. Você sabe, e foi lei da atração isso daqui, tá? Foi eu não sim. te contei, mas foi. Eu atraí muito que vocês me convidassem. Quando ele falou, eu até assustei. Pra ver como tá funcionando rápido. E se falou de lei da atração com o Wellington, aí pronto, aí acabou o podcast. Gente, tem que pensar positivo, atrair coisas boas e pessoas boas. Eu já passei por alguns momentos com o Wellington que eu tava assim, tipo, bolado com alguma coisa, assim, porque sempre aparece alguma coisa, né? Sabe aquele momento que você tá chateado, aí você chega pro seu amigo e fala assim, ô, aquele negócio lá. O cara, não, mas vai dar certo. Nossa, mas que droga, esse cara podia ficar um pouquinho bolado só, me acompanhar na minha raiva. Tem que pensar positivo, né? Às vezes eu fico na bad, mas eu procuro não transparecer pra você. Tá dando certo, tá dando certo. Mas obrigado, Jéssica, por você estar aqui. A gente tá trazendo a Jéssica aqui, gente, porque a história dela é sensacional. E, como a gente tinha falado, né? A gente tá aqui pra mostrar os faixa preta. Então agora eu sou uma faixa preta. Isso aí, agora você é. Exatamente. Oficialmente. Brincadeira. Exatamente. Mas é verdade mesmo. Então, assim, o conteúdo, né, que a gente traz para as pessoas é muito em volta do que você tem falado, né, nas suas redes, as experiências que você viveu. E com certeza vai ajudar muitas pessoas, né, que acompanham a gente. Vai ajudar a gente também com vários insights. A gente tem falado, né? A gente mais aprende do que, sei lá, fala sobre algum assunto aqui, né? E é uma dádiva, realmente. Primeiramente, como torcer bem, né? Não. Essa parte Novamente. aí é o defeito, viu, gente? Ó, Novamente. São Paulino aí. Novamente. Mas, Jéssica, eu acho muito... eu não sabia que você tinha 3 filhos, tá? E um Fiquei de sabendo cada agora. idade, tá? Quais são as idades? 3 anos, 10 anos, 14 anos. Caraca, a escadinha perfeita, hein? Eu tô nas 3 linhas, vocês adolescência, criança e um bebê. Então, E É ainda tem que cuidar dos negócios, né? Não, mas aí que tá. Assim, a gente ainda vai trazer muitas mulheres empreendedoras. Mas eu não tô falando também que eu não ajudo a minha esposa, tá? Mas eu vejo como o papel da mãe, não me menosprezando também, mas o papel da mãe assim, é primordial, sabe? Eu lembro de muitas coisas que eu já passei com a minha mãe. Minha mãe não empreendeu, mas minha mãe, assim, a gente já precisou trabalhar distante de casa, daí saía muito cedo. Daí, assim, eu sei que ela fazia tudo o que ela fazia porque ela queria me dar o melhor, né? Mas eu sei que por causa disso, muitas coisas ficaram para trás também. Mas eu valorizo muito essa época, sabe? E para você, assim, como uma mãe, nessas 3 etapas da vida das crianças aí, e ainda empreender, tá maluco. Porque, assim, a gente tá empreendendo hoje, né? Imagina só, a gente troca bastante mensagem ali todo dia. Daí eu Verdade. falo pra você, ô, mano, não vou poder mais falar agora não, porque eu tô indo ali resolver tal negócio do menino, entendeu? tem isso. Então, meu, como é que funciona esse negócio aí? Porque tá todo mundo numa rotação diferente. Então, foi um dos motivos a qual eu decidi empreender. Porque eu sofria muito com isso na CLT. Eu trabalhava na Faria Lima, era 4 horas em ônibus, então 2 para voltar, 2 para vir. A Júlia, que é a mais velha, ela foi fruto de uma gravidez precoce, então foi aos 17 anos. Então eu não consegui me formar na faculdade. Quando que eu fui me formar na faculdade? Depois que eu já tinha as 2, depois que eu já casei, que foi quando o Júnior começou a me apoiar
a fazer uma faculdade, porque eu fui treinada, geralmente a gente é criado e treinado para quê? Faça uma boa faculdade, trabalhe em uma boa empresa e segue essa rota. Só que quando eu me deparei em sair 6 horas da manhã, eu vi elas dormindo. Chega à noite, elas estão dormindo. Final de semana, limpa a casa. Eu sofri muito com isso. Então, quando a Júlia virava para mim e falava assim, você vai ficar em casa hoje? Isso acabava comigo. Acabava. Tanto que tem até um vídeo dela falando que quer ser empreendedora porque ela passou por isso. Ela foi a mais velha, então ela sofreu muito com isso. Então, foi um dos motivos a qual eu resolvi empreender. Não que seja mais fácil, mas é mais flexível, porque você pode levar em um médico, tranquilo. Você pode ir na reunião de escola. Eu não ia em reunião de escola. E aquilo acaba com a gente. Quando você tem que entregar um atestado e a pessoa te olha de cara feia. E quanto mais filho, mais tenso isso fica. Época de meio de ano que é frio, todo mundo fica doente. E, infelizmente, por mais que a gente fala muito, eu sou de humanas, né? Eu sou formada em RH. Então, por mais que a gente trabalhe em RH, que a gente estude isso, que as pessoas, elas falam que tem que entender, não entende. Não entende. Na prática, é diferente. Lá no fundo, o pessoal quer o resultado e você 100% disponível pelo salário que você recebe, né? Sim. E a mulher, como você falou, ela é mais prejudicada nesse sentido, né? Além de afetar nosso corpo, da gente ter que se afastar 6 meses, ainda quando a gente volta, a gente ficou um tempo afastada do trabalho. Então, até você voltar, 6 meses é muito tempo, muda muita coisa. Então, quando você volta, até se pegar o ritmo, ainda quando você volta, você tem que levar no pediatra, faz isso, faz aquilo. Então, assim, um dos motivos a qual eu resolvi empreender foi isso. Tudo era o Júnior que ia. Júnior ia em reunião, Júnior que levava no médico, e eu não pude participar daquilo. Hoje, não. Eu tô curtindo muito, hein? Né? Eu sou empreendedora, eu trabalho a hora que eu quero, aonde eu quero. Se tá frio hoje, eu fico em casa. Tá calor amanhã, eu quero ir pro escritório, eu quero ir pra loja, eu vou. Então, você tem essa flexibilidade. Você trabalha mais, porém, em momentos que você decide aquilo. Então... Nossa, e isso não tem preço, né? Porque, assim, você paga um preço para você ser empreendedor, né? Mas depois você consegue ser flexível, cara. E no CLT, infelizmente, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aqui em São Paulo, né? A gente não sabe a realidade de outros estados, mas o trânsito é frenético e causa na nossa vida, né? Essa chuva, acabou. Sim, a gente normalmente chega aqui para gravar um pouco mais cedo. Hoje a gente não fez nada de diferente. A gente chegou em cima da hora. Verdade, faltando 20. A gente chegou junto com outro convidado. E é São Paulo, né? Eu costumo falar muito mal, mas só que, principalmente nos últimos anos, em meio à pandemia, eu fui muito grato por estar aqui, né? Então, a gente sempre volta nas coisas, né? A gente está aqui por algum motivo, não é por acaso que a gente está nesse lugar, nessa selva maluca aqui. E eu amo esse lugar, eu amo meu time. Ai, meu pai. É assim, né? Que a gente fala muito, né? A gente fala sobre a questão de gostar das coisas, mas também tem aquelas críticas de tudo que pode melhorar, né? Claro. Tanto, por exemplo, na educação, tanto... né, no trabalho, CLT, até na parte de empreender, tem os pontos que nós precisamos sempre melhorar no que a gente se propõe a fazer. Sim. O teu movimento de disruptura aí do trabalho, como é que foi? Eu gosto sempre de perguntar isso para as pessoas que vêm aqui, né? Porque todo mundo, como a gente vai trazer muitos empreendedores, cada um tem o seu momento ali, né? E tipo, isso aqui não dá mais e eu vou correr mais risco, mas vou correr atrás de outra coisa. Foi libertador. Foi muito libertador. Por quê? Eu trabalhava em RH e eu trabalhava com uma pessoa diretamente, era um cargo superior ao meu, onde nós discordávamos muito de algumas coisas, porque ela era extremamente religiosa e isso influenciava em decisões perante os funcionários. E eu não conseguia enxergar daquela forma. Julgar um funcionário pela religiosidade. Só que pelo fato dela estar em um cargo superior, eu me retraía, eu não batia de frente, então eu achava muitas coisas injustiça, mas ficava para mim.
Até um dia que me deu um pane, né? Eu caí no chão da empresa, fui parar num hospital, fiquei 3 dias na UTI, coração acelerado, mais 3 dias num quarto e descobri que nada mais era do que uma estresse. E naquele momento, quando eu voltei para a empresa, passou algum tempo, alguns meses, eles me mandaram embora, certo? Só que eu fiquei tão feliz, que eu chorava e eu falava assim, mas eu tô feliz, por que eu tô chorando? E eu liguei pro Júnior e eu lembro que eu falava assim, olha, não fala pra eu procurar emprego, nem que seja vender tapioca na rua, eu vou vender tapioca, mas eu não quero mais trabalhar pra ninguém. Não quero, porque eu quero ter os meus valores no meu trabalho, eu quero aprender, eu quero ter flexibilidade, eu quero ficar com os meus filhos, eu quero viver outras coisas agora. E eu tinha muito essa vontade já de viver coisas novas, porque no CLT, geralmente você faz uma função. Você aperta um botão de um painel. E eu queria aprender a apertar vários botões. E ali eu me limitava, né? Não tinha como aprender outras coisas, você fica preso. Então, juntou o filho, juntou esse estresse, juntou eu querer aprender mais, não dá para aprender tudo. Uma empresa, cada um faz uma coisa e veio a libertação. O Júnior, por vir do táxi, ele já era empreendedor há 15 anos, então ele super entendeu, me apoiou. Só que é aquela, e agora? Vou fazer o quê? O que vai ser? E isso foi mais ou menos que ano? 2017 para 2018. Caraca, faz uns aninhos, hein? Sim. 5 anos aí, né? 5 anos. 5, pera. Estou zoando. É que às vezes eu mando umas contas bizarras aqui. Eu vou fazer um corte ainda de todas as vezes que a gente errou as contas. Brincadeira. Mas continuando, aí vocês, né, você começou agora, então, naquele momento, pensar, tá, vou empreender, mas o que eu vou fazer, né? Acho que chegou a questão de começar a pesquisar, né, talvez. Então, foi pra internet. Como ganhar dinheiro na internet? Caraca, a gente tava falando disso. Ela falou isso agora há pouco. Eu acho que todo mundo alguma vez fez isso. Desculpa se cortar, mas assim, o propósito do podcast aqui, cara, é fazer em algum momento de algum episódio aqui você fazer essa pergunta na internet. Ou ver aqui a inspiração. Sim. Porque é isso, né? As pessoas em algum momento precisam dar um passo diferente na vida delas, assim como você deu. Desculpa, pode continuar. E primeiro eu levei um choque de realidade, porque eu descobri que Americanas não era Americanas que vendia, é um marketplace. Nessas minhas pesquisas, eu descobri que chama B2W. Então, B2W. É uma empresa que cuida da Americanas, Shoptime, Submarino. Tem várias empresas, né? Vários empreendedores que vendem ali. Falei, pronto, vou fazer isso. Comecei a fazer o cadastro, até que chegou a parte do CNPJ. E agora? Tem que ter CNPJ. Liguei para um amigo contador. Esse amigo contador falou assim, não, faz o seguinte, faz um almoço, eu e minha esposa vai aí na sua casa, você faz o almoço e eu te ensino a abrir. Falei, beleza. Nossa, barato, né? Né? Comida abre portas demais, né? Verdade, cara. Caramba. Almoços não existe almoço grátis. Exato. Nossa, verdade. E ele chegou lá, a gente conversando, ele me ajudou a abrir o CNPJ, tudo. Ele tem uma contabilidade, ele falou assim, você trabalhava com RH? Falei, sim. Fazia folha de pagamento? Sim. Eu tô precisando de uma pessoa para fazer isso. E você não quer fazer para mim? Falei, faço, como funcionária não. Vou lá como freelance, fecho a folha, cuido do DP, mas... Volto pra minha casa. Eu decidi que eu quero ser empreendedora. E fui. Só que um dia ficou pouco, 2 dias ficou pouco. Depois eu comecei a fazer folha de pagamento para um outro amigo dele, contador. Quando eu fui ver, eu estava totalmente envolvida naquilo. E aí eu pedi para sair. Quando eu pedi para sair, ele falou, eu te vendo a metade da contabilidade. Já que você quer ser empreendedora. Por quê? Eu comecei a ajudar ele a fazer legalização de empresa, fiscal... E quando eu fui ver, eu estava trabalhando como contadora também. E aí veio aquela parte, aceito ou não aceito? Eu estava aprendendo muita coisa. Coisas que eu não imaginava que eu
E um dos motivos a qual eu saí da empresa anterior era aprender mais coisas. Eu estava a 500 metros da minha casa. Então, eu levava as meninas na escola, eu almoçava com elas, eu tinha tudo que eu queria. A flexibilidade, eu não era CLT e eu ainda estava aprendendo tudo. Lei da atração. Na época, eu não conhecia. Sim. Mas eu me lembro quando eu era recepcionista, há 3 anos atrás da empresa, eu falava, um dia eu vou trabalhar perto da minha casa, vou ter flexibilidade e vou poder ver minhas filhas. E assim, tudo isso aconteceu. Então, eu usava a lei da atração mesmo sem conhecer. Então, eu resolvi aceitar. Eu e o Júnior compramos a metade, fiquei aí quase 2 anos nessa contabilidade. Só que nesses 2 anos eu tive a oportunidade de conhecer outros negócios, que foi a Hoje Sorvetes. A gente cuidava de 5 lojas da Hoje Sorvetes na contabilidade. Ah, entendi. Então aquilo me chamou muita atenção. Eu ficava vendo faturamento, eu ficava vendo o crescimento em si do negócio. E na época veio Uber. Então o Júnior taxista, Uber. Eu falei, opa, táxi está em risco. A gente precisa se mexer e fazer mais alguma coisa. E aí eu cheguei em casa com o relatório. Falei, Júnior, ó, faturamento tal, essas lojas estão expandindo São Paulo, é um negócio legal, sorvete é de qualidade, o cliente trouxe lá no escritório, a gente provou. Aí ele falou, vamos visitar a fábrica. E ali surgiu um desejo muito forte de ter uma loja da Hoje Sorvetes. Só que a gente não tinha dinheiro. Caraca, apesar da sociedade, ainda não faltava um montante do dinheiro. A gente não tinha dinheiro porque a renda, que era maior do Júnior, caiu. Com a chegada do Uber foi muito rápido a queda. E a gente voltou, a gente assinou o contrato falando que ia dar 10 mil em 3 dias de entrada, que é o sinal. A franquia foi 85 mil na época. Caramba. A gente não sabia de onde ia tirar os 10 mil, não sabia de onde ia tirar o restante, não sabia como ia fazer reforma, a gente só queria aquilo. Aí, na hora, a gente começou a trabalhar. Porque hoje eu descobri que nossa cabeça é uma máquina. Então, se dá um problema, ela tem que buscar uma solução. E ali o Júnior começou, liga para banco, pede cartão, pede empréstimo, tal, e atrai, vai, mexe dali. Conseguimos 2 cartões, acho. 2 cartões. E passamos na máquina de um amigo mecânico, pegamos o dinheiro, tá aí. A primeira loja. Caraca, mano. Nossa. A gente abriu o primeiro negócio com cartão de crédito. Primeira vez que eu fiz isso, eu achei que eu tava tendo a ideia mais genial do mundo, cara. Bom demais. Caraca, com cartão de crédito. Tipo, realmente vocês deram um jeito, né? Tipo, né? E esse amigo mecânico aí, firmeza também, né? É, amigo mecânico. É. Como é o nome dele? Goró. Ô, Goró. Fazer um corte. Uma vez eu falei que eu ia chamar ele no podcast, ele falou, de jeito nenhum. Nossa, legal. E aí vocês abriram a primeira loja e como é que foi? Porque assim, passou o cartão, né? O Júnior tá ali, gente, ó. Ele não tá aparecendo aqui, mas ele tá ali. Passou o cartão, certo? E aí tem a data lá, né? A famosa... É o respirinho, pô. A fatura. É o respirinho. Passou, tipo, naquele dia que vira 45, né? Aí é bom que aí tem mais 15 pra você fazer o pagamento. Foi mais ou menos isso? Aí vocês começaram a ir pra cima. É porque você precisava de mais grana, né? Sim. Do que o que você colocou lá. Mas isso não foi o que mais me assustou. Sabe o que mais me assustou? Quando a gente terminou de montar a loja, que foi a inauguração, chegou a mercadoria. Encheu tudo os freezer, 14 freezers. Quando eu vi o boleto, eu falei, meu Deus, que loucura que a gente fez. Porque era 20 mil o boleto para pagar daqui 7 dias. Tinha que vender tudo aquilo de sorvete em 7 dias. Quando eu olhei, o Júnior falou, calma. Porque eu comecei a entrar em pânico. Ele falou, calma. Confia. Acredita, confia. A gente vendeu. Sério? Caraca. Aquele queijo com goiabada é matador, meu irmão. E aquele com panetone? O sabor panetone. Ó, a publi grátis. A publi grátis. E aí Sério, que da hora, meu. O restante, as parcelas da franquia, a obra, tudo foram pagas com dinheiro do sorvete. Então, assim, o fluxo, a gente... É um pouco de loucura começar assim, tá, gente? Não é o aconselhável. Mas, assim...
talvez se não fizer isso, como que você vai começar quando você não tem? Você vai esperar ser tudo perfeito? Começou com o que vocês tinham, né? Tem aquela famosa frase: troca o pneu, carro andando. Arruma um avião com ele no alto. Não tem como. E então a gente pagou com o próprio dinheiro do lucro do sorvete. Foi exatamente isso. Mas em 6 meses a gente estava abrindo a segunda unidade. Foi um pouco de loucura, mas deu super certo. E assim, mas assim, quando você pensa em franquia hoje, né? Assim, o cara, sei lá, eu não sei se foi um grupo, é um grupo de pessoas que fez a hoje, ou como é que é? Hoje, o dono, ele trabalhava como office boy numa fábrica de gelo. Caraca. E ele abriu uma concorrente que chama Só Gelo. É famosa, né? Entendi. Sim, aquelas do posto, de né? gasolina. Entendi. Então, assim, eu penso assim, né? O cara, ele fez um modelo de negócio, ele fez a franquia e tudo, e aí ele dá pro franqueado poder fazer lá as vendas. Tem alguma estrutura que eles ajudam nas vendas? Ou como é que foi essas vendas? Porque, assim, você vender tudo aquilo de sorvete em 7 dias, foi o quê? Foi boca a boca, foi tráfego pago, foi chama os amigos, foi o mutirão, foi o quê? Na época eu não conhecia tráfego pago, não. Sério? O tráfego pago veio de um ano para cá, que eu tomei conhecimento, fiz curso. Mas, quando algo é novidade, e tava calor, a gente inaugurou, foi no calor, eu acho que meados de março, fevereiro, era carnaval. Então, assim, é novidade, tava calor, a gente colocou balão, bexiga. Então, faz ali um evento. Aquilo chama a atenção das pessoas. Entendi. Então, dá um boom. E, assim, o sorvete no calor vende muito. Vende muito. E o sorvete é bom, né? No frio não vende. E era o preço. É muito acessível, muita qualidade e novidade no bairro. Acho que esses foram os 3 fatores. Sim. Caraca. Aí o boca a boca, né? Abriu uma hoje ali, não sei o quê. Lá em casa no frio vende também, viu? É que as pessoas são consumidoras assíduas de sorvete, não importa a época, né? Eu gosto. Onde que era a loja? A primeira? Estrada da Alvarenga. No trânsito. A famosa Alvarenga. Salve Alvarenga. Vocês estavam falando do Alvarenga aí, eu fiquei meio assim, hein? Acho que eu não vou lá no Alvarenga não, hein? Nunca foi lá? Eu nunca fui lá não, acho. Eu acho que não. Não, acho que nunca foi. Zona Sul de São Paulo. Divisa ali. A Estrada do Alvarenga, ela dá no Eldorado, que dá em Diadema. Entendeu? Serraria. Então é bem extremo sul ali. Eu já fui, mas acho que não tão... Não tão longe. Não tão longe. Mas um dia você... Não, você vai lá, que a gente tava falando, você vai lá na casa do meu pai, com o quiabo na casa do meu pai lá. Convidar vocês também pra ir lá. Eu adoro. Não sei se vocês gostam de frango com quiabo. Eu amo. Galera, quem é faixa preta e não gosta de frango com quiabo, eu indico, muito bom. Show demais. Então, vocês abriram a loja depois de mais uma loja depois de 6 meses. E como é que foi essa questão, assim, tipo, já sabia do negócio, e aí falou, acharam mais um ponto e arriscaram de novo, mais ou menos isso? Então, a partir da segunda, a hoje ela meio que dá prioridade para o franqueado que está próximo. Então, eles veem que um determinado ponto tem potencial, eles ligam e falam, tem interesse? Senão a gente vai passar para outra pessoa. Na época, a gente ainda tinha não tinha desenvolvido tanto essa mentalidade empreendedora, então a gente tinha muito medo de concorrência. Então, a gente falou, nossa, vamos embora, não quero ter concorrente, porque tá perto, é 3 quilômetros, ficamos nessa paranoia. Hoje a gente vê que não funciona assim. Independente do ponto, se tiver calor, o sorvete ele vende. Então, a gente não pensou 2 vezes. Não tínhamos o dinheiro, porque afinal a gente estava pagando ainda a primeira com... Mas qual foi a estratégia? Empréstimo. Entendi. Empréstimo a um juros muito bom com um amigo. Poxa, que legal. Mas, assim, eu acho que em 6 meses a gente pagou. Legal. Porque, assim, já estava maturado, o sorvete vende, produto bom, legal. E tem um mínimo de quilometragem para uma loja para outra? Porque, assim, eu vejo franquias hoje, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma franquia da Estácio, o raio de quilômetros de uma franquia para outra são 5 quilômetros. Então, se dentro desses 5 quilômetros tiver uma Estácio, não pode abrir.
uma concorrente que pega esse raio. Tem isso também? Então, no começo, quando eu abri a primeira, era 3 quilômetros no primeiro contrato. Hoje, eles já estão colocando aí a cada 1 quilômetro. Eu, como franqueada, eu não concordo. Porque afeta. Demais. Afeta. Tanto que eu tenho uma aqui, a minha outra era aqui e abriram outra aqui no meio. Posso dar um adendo aqui? Falou, ô pessoal, pelo amor, né? Vamos fazer um negócio aí mais redondo. Então, eu não sei qual que é, assim, o estudo deles, a proposta, a visão deles perante isso. Hoje tem 700 lojas em São Paulo. Eles estão expandindo para o sul, estão expandindo, estão colocando em Minas Gerais também. Eu não sei qual que é a visão deles sobre isso, mas eu que estou de fora, eu não vejo com bons olhos. Mas pode ser que eles falassem que a gente não vende por conta dessas novas lojas que abriram. Não, a gente vende, continua fechando a conta, mas poderia ser melhor. Entendi. Isso até é uma coisa legal, né, para as pessoas que querem embarcar na questão de franquias, né? Analisar bem o futuro do negócio, né? Sim. Um aprendizado. Por mais que eu curte falar de sorvete, eu pensei, eu falei sobre, a gente tava, antes de começar a gente falou, né, sobre o escutar e ficar matutando algumas coisas, né, enquanto a gente tá aqui nessa dinâmica aqui dessa conversa. Mas uma das coisas que me veio na cabeça, Jéssica, foi você teve sua primeira filha com 17 anos. 17 anos é uma criança ainda, né? E eu vejo que, via de regra, quando isso acontece, esse acidente de percurso aí, ele pode ter dois caminhos na minha cabeça. Ou ele vai destruir aquela pessoa, ou essa pessoa vai pegar e se transformar em combustível e vai seguir em frente. Eu percebo que, né, você não tá aqui à toa. Você não tá falando disso porque você teve a sua vida destruída. Você usou isso de combustível. Como é que foi esse momento? Porque, assim, isso antecede basicamente tudo isso que a gente tá falando, né? Você tirou forças para dar sequência na sua carreira, no seu empreendedorismo, a partir, imagino, desse momento, porque foi do 0 a 100 muito rápido, né? Do final da infância ali, adolescência, para a vida adulta, logo de cara, para cuidar de outra pessoa. Como é que foi isso aí? E também, você comentou, né, que o Júnior correndo ali do lado. Como é que vocês lidaram com isso nesse momento? Porque, assim, a gente não fala muito para esse público, tá? Mas eu acho que tem algumas pessoas que passaram por isso, talvez estão passando por isso agora, que talvez chegue para alguém e não é o fim do mundo, né? Não. Foi um momento da minha vida que eu senti mais medo. Ali foi quando senti medo no pós, mas eu acho que ali foi quando eu aprendi a lidar com o medo. Porque eu me vi sozinha. A Júlia, ela é fruto de uma gravidez precoce e mãe solo. Aonde eu não tive... desculpa, ela não é filha de vocês dois? Biológica, não. Ah, tá. O Júnior cria, hoje, né, ela chama ele de pai, mas durante 3 anos foi sozinha e totalmente solitária. Tá. Desculpa, só te cortar de novo. Vocês se conheceram quando ela já estava com 3 anos? 3 anos. Ah, tá. E, então, assim, eu me vi extremamente sozinha, porque eu não tive apoio nem de nenhum lado da família. Fui morar sozinha aos 17 anos, eu era jovem aprendiz. Estava no 2º ano do ensino médio. Só que, assim, apesar de nunca ter sido religiosa, eu sempre tive muita, muita fé em Deus. Então, as opções que algumas pessoas me deram na época, que era de interromper aquela gestação, não era uma opção para mim. Porque, apesar de não ser o momento correto, eu falava, mas eu quero ser mãe. E se Deus me castigar?
isso é um pecado. Na minha cabeça, eu estaria cometendo um pecado. Então eu decidi, eu falei assim, se Deus colocou isso, é porque eu sou capaz. Tô com medo, mas é com medo mesmo. Ela vai nascer, eu vou criar, vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil. E eu escutei muito, muito essa frase. Você acabou com a sua vida. De professora em escola, no trabalho, de família. Só que foi como você falou. Foi um combustível. Porque ali eu falei, eu vou terminar o ensino médio. Terminei com ela bebê. Eu vou alugar uma casa, fiz crediário nas Casas Bahia. Claro e óbvio que não deu para pagar, sujei nome mesmo. Faz parte, depois a gente limpa. E quando ela estava com mais ou menos 8 meses, eu trabalhava fora, ficava o dia inteiro fora. E pegava ela à noite na mulher que cuidava dela, ia para casa. E teve um dia que eu cheguei e a porta estava arrombada, toda amassada. Liguei pro meu pai. Falei, pai, aconteceu alguma coisa aqui, vem aqui. Entrei, a casa estava toda revirada. E aí os vizinhos falaram que eram uns noias que tentaram... E não tinha nada. Tinha um fogão, um armário, nossa cama e o carrinho de bebê dela. Aí naquele momento, a minha mãe e meu pai foi lá e falou, chega, volta para casa. E eu nunca fui orgulhosa. Eu entendi assim que os meus pais, por mais que eles não tenham ficado me apoiado, fez parte também do processo, porque na época foi o jeito deles lidar com a situação. E eu tenho certeza assim que para a rua eu não iria, porque eles não jamais iriam permitir isso. Mas foi bom, porque o que eu vejo também é muita adolescente dando cabeçada, o pai e a mãe passam a mão na cabeça, volta e faz de novo. Então, eles me deram ali uma lição, ó, aprende, volta. Tal. Quando eu voltei para casa dos meus pais, foi maravilhoso. Porque ali eu tentei fazer faculdade de novo, não consegui terminar por conta de que situação financeira mesmo. Eu fiz 6 meses de arquitetura, mas os materiais eram extremamente caros. Então, eu lembro que meu pai ficou muito chateado porque ele não conseguia me ajudar, mas eu criava a Júlia sozinha. E uma coisa que, quando ela nasceu, eu prometi para mim mesma. Eu falei, nunca vou pedir leite nem fralda para ninguém. Eu vou criar, eu fui responsável, eu vou carregar isso. Deus me deu, vai. Então, assim, quando eu voltei para casa, minha mãe sempre foi mais dura, ela não deixava eu sair. Você vai trabalhar, vai cuidar da sua filha e não vai sair. Quando a Júlia fez 2 anos e pouquinho, eu saía assim com eles, né? Se eles fossem em uma festa, eu podia ir. Mas aí eu lembro quando a Júlia fez mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, foi quando minha mãe começou a ficar mais flexível, porque ela viu, eu comprei um carro, financiado, mas comprei, eu cuidava da Júlia direitinho, ela começou a me liberar. Que foi quando eu comecei a ir para festas, comecei a ir para show, e num determinado show de carnaval conheci o Júnior. Momento. Que fofo! Que lindo! Era show do quê? Era axé, chamava Carnafacu. Tem até uma foto Ô, nossa. louco, Júnior, você é no Carnafacu, aí sim. Isso era terrível. Aí Jorge os olhos se fitaram lá, né? Quando eu te vi, né? Quando a luz dos olhos seus e a luz dos olhos meus resolvem se cruzar. E não foi de primeiro momento. A gente ficou muito tempo sendo amigos. Tanto que no aniversário de 3 anos da Júlia, ele me ajudou. Ele doou os brinquedos, pula-pula, piscina de bolinha. Mas a gente não tinha nada. Só que o que me chamou muita atenção no Júnior foi como ele tratava a Júlia, sabe? Porque eu percebia que muitos meninos se aproximavam de mim tratando a Júlia por puro interesse. E mãe sente. Mãe sente essas coisas. Mas assim, ela gostava dele. Ele gostava dela. Tá? Foi muito natural. E eu também estava começando a ficar apaixonada. Então foi um pacote. Cara de feliz. Muito bom. Desculpa, pode continuar. É que é um momento muito bonito. Foi difícil, mas foi aí eu peguei as pedras e comecei a fazer o castelo. Não, legal demais. De verdade, porque não é o comum. Eu conheço casos e, assim, em relação à falta de apoio, beleza, mas em relação, por exemplo, se a gente for comparar situações, né?
Tem pessoas que, sei lá, eu não sei, eu não vou julgar, não posso julgar uma realidade que eu não vivo. É muito difícil pra mim não julgar algumas coisas, mas eu vejo, por exemplo, eu lembro quando o Joaquim, meu filho, nasceu, ele vai fazer 6 anos já, e eu lembro de quem eu era e quem eu sou hoje, sabe? E mesmo depois de muitas cabeçadas, já com o Joaquim, eu sempre, em todos os momentos, é impressionante. Acontece alguma coisa, você pensa nele primeiro. Até quando você erra, você fala, putz, eu fiz isso aqui, meu, que cagada, e agora? E a criança, meu? Putz. Porque pode acontecer qualquer coisa com você, né? É. Mas não mexe com o bichinho, não. Mas, meu, muito legal. Muito legal mesmo. A partir do momento que você conheceu o Júnior, quanto tempo depois veio o próximo? Aí eu conheci o Júnior, a gente começou a namorar a sério em 2012, bem no comecinho de 2012. E no final do ano estávamos casados, eu já estava grávida da Laura e já Olha. estava a família construindo. Caraca, Mas doideira. ainda então foi mais combustível, eu imagino, né? Porque. Só que assim, a Laura ela não foi planejada. O único que foi planejado foi a José, que é o terceiro, que é o bebê. A Laura, o que acontecia? Empolgadíssimos, começo de namoro, extremamente apaixonado, esquece de tomar remédio, aí toma tudo de uma vez. Aí esquecia sexta, sábado, domingo, toma na segunda-feira você toma 3. Não Toma funciona. 3, dá certo. Não rola Aí o isso. senhor falou assim, acho que, né? Acho que Tá querendo. Acho que essa família precisa de mais um filho. Mas assim, foi uma gravidez ótima. O Júnior é um marido maravilhoso. Como pai, então, não tenho nada a reclamar. Então deu tudo certo, graças a Deus. O único planejado é o José. As meninas não gostam que eu falo isso, mas foi. Mas a mãe ama todos eles. Muito bom. E aí, né, a gente entra na questão assim da questão da nossa vida quando a gente é jovem, né? A gente toma algumas decisões e às vezes a gente pensa que o mundo acabou. E é interessante até, né, para explicar para os jovens, para as pessoas até em si, que sempre dá para ter um recomeço. Né? Você precisa olhar a perspectiva, né, daquilo que você está passando, aquela lição que você aprendeu, né? Foi uma lição, né? Então, não tem nem como explicar o sentimento, né? Você não consegue colocar o sentimento em mim nem nele, mas você passou por algo que pode ser espelhado para as outras pessoas, né? Tipo, é possível criar um filho, é possível você realizar algumas etapas na sua vida, terminar a faculdade, terminar a escola, empreender, tomar decisões diferentes do que um caminho que às vezes as pessoas julgam. Você acabou com a sua vida, nada mais vai dar certo, né? E as pessoas, elas fazem isso, né? Nós fazemos isso todos os dias e é um policiamento eterno, né? Que a gente precisa fazer de não julgar, não reclamar e tudo, mas assim, pontuar aqueles pontos críticos, né? Que das coisas que podem sempre melhorar, né? Se você pudesse falar alguma coisa para uma mãe que tá nessa situação agora, hoje. Deus. Só Ele. Ele mostra o caminho, Ele dá a força, Ele dá a sabedoria, Ele dá a oportunidade. Só que aí vai de você enxergar. Porque tem duas formas de enxergar problemas. A forma ruim e a forma boa. A escolha é sua. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo é muitas pessoas escolher a pior forma para lidar. Eu tinha a opção de não perdoar meus pais, de não perdoar amigos. Mas aquela mágoa no meu coração iria prejudicar quem? Eu. Certo? Mesmo depois disso tudo, eu ainda precisei deles. E eles me ajudaram. Então, será que eu faria diferente no lugar deles, tendo a criação deles, tendo a vida que eles tiveram, a criação que eles tiveram? Eu não sei. Eu não sei como seria. Né? No momento eles ficaram com raiva, chateados, magoados, então tem que entender também isso. E é o que eu falei no começo, Deus não vai te dar jamais uma coisa que você não possa carregar.
E se não é bem, isso é lição. Né? No meu caso, foi lição. Porque eu peguei tudo aquilo, aquelas palavras, você acabou com a sua vida equal. Aí que eu falava, eu vou terminar o ensino médio. Eu vou fazer a faculdade. Um dia eu vou terminar. Eu vou trabalhar. Eu vou comprar o carro. Eu vou. Tem gente que poderia pegar isso e falar, nossa, minha vida, acabei mesmo. Acabou. Então, se eu pudesse falar para uma mãe nessa situação eu não aconselho jamais uma menina de 17 anos ter filho, porque é sofrido. Não precisa ser assim. Hoje tem vários métodos, hoje tem várias informações, tem muita coisa hoje para você prevenir isso. Então, eu não aconselho, mas se acontecer, Deus, força, fé, e tem como ver o lado positivo. Então, essa é a mensagem. Show. A gente como cristão, né? A gente acredita no bem e a gente acredita também no mal, né? O mal existe. Então, assim, o lado ruim, ele sempre vai tentar jogar as pessoas para baixo, né? E tem muita gente que vai estar ouvindo isso agora e tá com vários pensamentos ruins, sabe? E vai ser sempre assim, né? A vida, eu não sei como é que você pensa sobre a vida aqui na Terra, né? Mas a gente pensa que é isso, é uma guerra constante, todo santo dia, e muitas vezes dentro de você mesmo, né? Para você alimentar sempre ou que tá te falando coisa ruim aqui, ou que tá tentando te levantar, né? Só basta você escolher qual lado que você vai alimentar, né? Mas quem que é seu pior inimigo? O pior inimigo? Corinthians. Que besta. Ele tá com o time na cabeça. Não, porque tem... Não, mas eu entendi. Desculpa, gente. Eu sou assim. Acho que meu pior inimigo, com certeza, sou eu mesmo. Seus pensamentos. Com certeza. A gente é seu pensamento. se sabota, né? É seu pensamento. A gente tem um sistema de proteção que quando você fala, eu vou montar uma empresa, sua cabeça vai falar, não. Vai dar não errado. Vai dar certo. Vai dar errado. Tá maluco? Você vai perder dinheiro. É o medo, é o pensamento. Se você não conseguir controlar aquilo te controla de uma forma que te paralisa. Então, aquele momento ali da gestação até hoje, eu tenho usado muito isso. Muito isso. É controlar o pensamento. Apesar que eu fui ter consciência disso há 1 ano, 2 anos atrás. Né? A pandemia eu pelo menos, eu tive que controlar muito o meu pensamento, aprender a ter esse domínio próprio, que não é fácil. Porque as pessoas, elas vivem no futuro, ansiedade. Passado, depressão. Não vive no agora, né? Agora, tá acontecendo o que agora? Tá acontecendo algum problema? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Como que eu posso lidar com isso da melhor forma? E então, quando você aprende a controlar isso, não vou viver no passado, eu só vou usar o que foi bom para pegar a experiência. Não vou viver no futuro, eu vou lá somente prospectar o que eu quero para o meu futuro, eu vou viver no agora. E aí, o agora eu controlo meus pensamentos. Né? Pensamento ruim, vai embora. Pensamento bom, fica. Apareceu o problema, a cabeça é uma máquina, gera solução. Então, quando você descobre isso e começa a viver dessa forma, tudo melhora. Tudo fica mais leve. Nossa, é verdade. Tudo uma questão de visão, né? Impressionante. Depois da pandemia, teve um start, assim, né, no mundo, assim, questão de vários fatores, né? Questões psicológicas, questões de que não imaginavam que algumas empresas poderiam funcionar só de forma home office. Várias coisas foram caindo por terra, assim. E nasceu uma necessidade de cuidar da parte psicológica, né? Eu mesmo tive você tá aí pra não deixar a gente mentir. Tilt, tive o burnout justamente por causa disso, né? Eu tinha aquela pegada, caraca, eu tenho que dar conta
tipo, vai dar, tipo, sempre dar mais e mais e mais, é importante você sempre fazer o seu melhor, mas não ao custo da sua saúde. E aí, parando nessa questão de ansiedade, né? Ansiedade é um negócio complicado, né? Eu tenho feito muitos exercícios, né? Minha vida tem mudado muito, né? Depois que eu comecei a fazer essa questão que você falou, né? De buscar conhecimento. Gente, buscar autoajuda, autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, principalmente pós-pandemia. E já era pra gente estar fazendo há muito tempo, acho que até desde criança, né? Muitas crianças hoje têm passado por muitas dificuldades e tudo, e os adultos, então, nem se fala, né? A gente é cheio de calo das brigas diárias, né? Mas a gente precisa aprender a controlar o nosso pensamento, estar no agora, ter uma referência do que você quer no futuro e aprender com o passado, mas não trazer ele para o presente. Isso. É uma coisa muito louca que a todo momento a sua mente vai estar ali, ó. Por exemplo, né? A gente estava essa semana conversando aí sobre várias coisas, né? A gente sempre conversa todo dia, né? Sobre o projeto e tudo. Começa aqui, quando você vai ver, tá... Eu falei, cara, eu preciso urgente de uma nova rotina, né? A gente fazia muito isso, né? Quando a gente serviu como missionário e tudo. E aí eu comecei lá, ó. Esse horário eu vou acordar, esse horário eu vou pra academia. Quando eu voltar, eu vou fazer isso. Eu comecei a fazer. É uma luta. Assim, hoje, tava chovendo. Eu acordei 5h30 da manhã. Aí eu falei pra ele, eu fiquei 15 minutos brigando comigo mesmo. Cara, que eu tenho que levantar. Eu lembrei de uma coisa que eu faço, né? Eu faço uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou lá e levanto ou faço aquela ação. E aí eu fiquei falando pra mim mesmo, se eu não for lá, eu não vou ter resultado. Se eu não for lá, eu não vou ter mais fôlego. Se eu não for lá, eu não vou conseguir controlar minha ansiedade. Então eu comecei a falar pra mim mesmo as coisas que eu poderia ganhar se eu fosse pra academia. E eu fui, na chuva, garoando, com uma garrafa d'água. Eu fiquei ainda olhando pra garrafa. Caramba, acho que nem vou tomar essa água. Eu tomei toda a água e eu fiz aquela primeira parte do exercício até chegar aqui agora, hoje à noite. E qual que é a sensação depois? A minha esposa fala muito isso. Tá pago, né? A sensação boa de você ter ido. Eu venci. Eu a venci. mim mesmo. Tem um amigo, o Andrei, que ele fala: todo dia que você vai é um ponto. E aí ele conta como se fosse um score. Então tá 1-0. Se ele foi 20 dias, tá 20-0. Se ele faltar um dia, 20-1. Se ele vai 40 dias, tá 40-1. Se ele vai 280 dias no ano na academia, 280-1 ou a 0. Ótimo. Né? E isso é uma forma de mensurar o seu progresso, né? Caraca, esse cara é o bichão, hein? Não, Andrei, eu não sei se você vai 280 vezes, viu? Mas ele é muito assíduo, né? Ele é bem focado nessa parte. E ele chegou quase a jogar no Corinthians, né? Coitado. Mas, Jéssica, essa tua mentalidade, ela te levou a seguir, né? Te levou a seguir, depois chegou o Júnior, daí imagino que foi juntando mais força e mais força, até vocês começarem a empreender juntos aí, que a gente falou da Hoje, né? Vocês, como casal, continuam a empreender em outras coisas também, né? Também. Como que funciona esse negócio aí? Como é que é? Hein? O Júnior tinha que estar na mesa, né, Júnior? Como é que é esse negócio aí de trabalhar, daí volta pra casa, daí o cara tá lá ainda, às vezes brigou durante o dia lá. Como é que vocês alinham tudo isso pra continuar tendo sucesso como casal? Cara, a gente não briga. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu não acredito, não. A gente não briga. Não briga, sério. Tô louco. De verdade. A gente brigou muito nos primeiros 2 anos. Mas o Júnior, ele é assim. Se você for brigar, você vai brigar sozinho. Ele não gosta. Ele detesta a briga. Então, eu era muito ciumenta no começo. Eu tinha insegurança. Não tinha autoestima tão elevada, igual eu tenho hoje. E o casamento é uma construção. Tem muita gente que casa feliz porque tá apaixonada, a paixão acaba depois de 2 anos, aí o negócio pega. Porque o amor é construção, a família é construção. Só que aí teve uma vez que o Júnior virou pra mim e falou assim: quando você vai entender que eu escolhi você? Quando que você vai acreditar que eu quis casar? Você não me amarrou, não me forçou.
E ali eu falei, caramba, verdade. Ele não é obrigado a estar comigo. Então, se ele for fazer alguma coisa, quem vai perder é ele. A partir daquele momento, eu comecei a trabalhar muito a minha autoestima. Ele tá comigo porque ele me ama. E se eu for ficar fazendo isso, eu vou perder ele, porque o ciúmes é uma coisa muito louca. Você sente ciúmes com medo de perder e perde por conta dos ciúmes. Então, não fecha essa conta. Então, eu comecei a trabalhar muito esse lado. Então, do segundo ano de casamento pra cá, a gente não briga. Não briga. Quando tem alguma coisa assim que eu fico mais chateada, ou ele também, a gente senta e conversa e resolve. Criamos regras. Igual a gente não dorme brigado. Isso é uma regra lá em casa. A gente não fica sem se falar. A gente não dá aquele famoso gelo que todo mundo gosta de dar. Isso é horrível para a relação. A nossa base é a comunicação. Temos 3 crianças dependendo da gente. Então, a gente tem que comunicar muito bem, eu e ele. Então, assim, para falar que não, uma vez só, que eu não falo nem que foi briga, nos negócios mesmo. O Júnior, ele tinha no começo muita dificuldade de controle, de misturar conta. Acredito que todo mundo passa por isso em certo momento no empreendedorismo, porque o empreendedorismo também é uma construção, a mentalidade empreendedora. Então, eu queria que fosse tudo muito certinho, a nota R$1 que sai. 15 centavos gasto, tem que anotar. E ele não fazia isso. Então, a gente começou a ter muita dificuldade nisso. Eu queria muito perfeito o relatório final do negócio e ele não fazia, eu dependia dele para estar saindo certo. E aí, eu lembro que eu levantei da mesa e falei assim, eu vou embora. Mas da loja. Eu falei, eu vou embora. Você trabalha sozinho, eu não aguento mais. Você vai ter a sua loja, as suas coisas, e eu vou montar outro negócio pra mim. E ele falou, você tá louca? Como você vai me deixar aqui com isso, né? Porque ele tinha a função dele, eu tinha a minha. Aliás, temos ainda até hoje, né? E tem coisas que ele é muito bom e eu não sou tão boa. Tem coisas que eu sou boa e ele não é tão bom. E a gente lidar bem com isso. Mas ali naquele momento eu fiquei tão de saco cheio, eu falei, eu vou embora, você deu net de casa, chega, vou cuidar dos meus filhos. Então, e ali ele parou e falou, não, Jéssica, pera, vamos conversar, vamos dividir as coisas. Mas aí, é isso, a gente sempre conversa, criamos regras também. A mesma forma que tem as regras de casa, tem as regras das crianças, tem a regra como casal, tem regras na empresa, e são regras formadas em cima do que os dois querem. Do que faz bem aos dois. Não é nada assim imposto. Eu sou feliz assim, você é triste assim, vai ser do meu jeito. Não. Como que fica bom para os dois? Como que vai ficar legal para a família isso? Você vai se sentir bem assim, eu também? Então vamos fazer dessa forma. E tem o ceder também. Às vezes tem que ceder um pouco de um lado, cede um pouco do outro. Tem que entrar no consenso, né? Eu achei engraçado essa parte, eu vou embora, que aí veio aquele gatilho, né? Toda mãe fala isso, né? Eu vou embora. Vocês vão ver no dia que eu morrer. No dia que eu vou sumir. Eu falo. Cara. Um dia eu vou sumir dessa casa. Eu falo. Um dia você falou que nunca ia falar isso, né? Não, assim, eu vou falar de um negócio muito aleatório agora, que assim, tem uma menina que ela faz um conteúdo que eu acho muito sensacional. Eu esqueci, eu sou péssimo com nomes. Mas ela faz um conteúdo assim de humor, com uma ideia muito embasada. Aí ela fez um conteúdo assim, ó. A pessoa, ela mesma tendo um filho, por exemplo. E aí o filho tá lá sendo cuidado pelos médicos. E aí, alguém leva ela pra uma sala. Aí, na hora que abre a porta, seja bem-vinda, você é uma nova mãe. Sim, legal, mas o que eu tô fazendo aqui? Não, aqui você vai aprender tudo que você precisa saber. Aí, repita comigo, um dia eu vou sumir. Muito bom. Gente, é sensacional. Repita comigo, vocês vão ver no dia que eu morrer. Aí meio que ela tá dando a aula e as mães repetindo. E ela faz várias personagens. Meu, é sensacional. Eu lembrei disso na hora. Tem que perguntar pra filha mais velha dela, né? Teve uma vez que eu falei isso pra Júlia e eu comecei a rir. E eu tava nervosa, e aí ao mesmo tempo que eu tava nervosa, eu comecei a rir. E eu falei, meu Deus... Veio. Não, eu tô falando isso mesmo. Caramba, você caiu por si, né? Não, você quer ver quando as amigas chamam de tia. Ô tia. Nossa, aí você, tia? É estranho, mas... Nossa, como ela vê, ela que já entende um pouco mais, né?
como que ela vê, assim, os empreendimentos todos, sabe? Como que ela vê essa dinâmica, porque, meu, ela tem uma escola dentro de casa que é, né? Você sabe que ela teve a semana passada um projeto na escola que eles tinham que fazer um slide do que eles querem ser no futuro. E ela me pediu um blazer. Ela falou, mãe, você me empresta um blazer? Eu falei, presto, pra quê? Ela, porque eu vou fazer um projeto na escola onde eu tenho que falar o que eu quero ser, montar o slide e vestir a caráter. Eu falei, você vai ser o quê? Ela falou, empresária. Eu falei, mas você vai ter o quê? Uma loja. Só que ela tá montando a loja dela. Tá? Detalhe. Ela tem 14 anos, a gente tá montando uma loja pra ela, tá ensinando ela a montar a loja de drop. E ela quer isso. Só que ela quer de camiseta, negócio de série, né? Stranger Things, não sei se é assim que fala. Sim. E eu falei, e aí, filha, como que foi, né? Foi legal. Ai, mãe, foi muito legal e tal. Apresentei, blazer, tudo bonitinho. Ela me mostrou o slide, colocou lá que vai fazer tráfego pago, marketing digital e tal. Falei, e os outros alunos, como foi? Ela, mãe, todo mundo médico, advogado. Todo mundo médico, advogado. Quando eu falei que eu quero, todo mundo ficou me olhando assim, como assim? Ela quer assim. Então, entra aquilo que a gente fala. A sociedade coloca aqui, não que seja uma profissão ruim, tem que ter médico, tem que ter advogado, mas coloca muito isso na cabeça e às vezes as pessoas vão... Hoje, por que a gente vê tanto médico mal-humorado? Porque tem tanto médico fazendo aquilo sem amor. Porque vai... A família toda é médica, a família toda é advogada, né? Vai seguindo o que alguém falou, né? E a Júlia, a Laura, eu sempre falo, ó, vocês podem ser, né? Vocês escolhem. Eu sei que ela pode mudar. Amanhã ela pode, né, não querer mais ter a loja, querer ser médico, então mudar. A Laura, ela fala que quer ser veterinária, só que ela fala que quer ter a veterinária dela, o consultório, e um pet shop. Então, assim, elas vão ser livres. Mas eu apresento... Já tem uma sementinha, né? Eu apresento para elas o seguinte, por mais que você tenha uma profissão, seja empreendedor. Porque as pessoas, elas têm a mania de achar que o empreendedorismo é só quando você tem um negócio. Mas se você for olhar o perfil de pessoas que têm cargo alto, o que eles são? Dentro da empresa. São empreendedores. Venderam as ideias, se venderam melhor, se posicionaram melhor dentro e até Ver oportunidade. vestem a camisa também da empresa de outro jeito, né? Ver como dono. Ver como dono. Isso aí. Diretores, quando eu trabalhava em empresa, o Júnior fechava a empresa que eu trabalhava. Ele tinha essa função na empresa, por incrível que pareça. Ele fechava, só ele tinha chave, porque o dono, ele confiava muito nele. Era cliente dele de táxi. E a gente sempre fechava o escritório, 8 da noite. 5 horas da tarde, todo mundo ia embora. Todo mundo ficava... Você olhava assim, ó, na sala de diretores, todos diretor. E eu e o Júnior. Então, essa é a diferença. Por quê? Eles eram os primeiros a chegar, os últimos a sair. Porque eles viam o negócio como dono. Então, eles chegaram naquele passo, às vezes a pessoa fala assim, ai, diretor, tá... Teve um processo para aquela pessoa chegar ali. Não é assim. Preço, né? Não é assim. Então, assim, se você for ser funcionário, seja um funcionário empreendedor. Vê oportunidade no mercado, leva para a pessoa que você está trabalhando, para ter certeza que você vai destacar ali. Então, eu ensino isso para elas. Vai ser veterinária? Seja uma veterinária empreendedora. Né? Monte uma página legal para se apresentar. Instagram hoje é cartão de visita. Por mais que você não seja do digital, é o cartão de visita. Quando a pessoa te conhece, qual é o seu Instagram? Entra ali, já fuça tudo, vê quem é sua esposa, vê o que você faz, o destaque. Então, assim, seja. A Júlia também, não sei se ela vai mudar ou não, mas a gente tenta passar muito isso para elas, ver oportunidades, independente do caminho que elas forem seguir. Nossa, eu acho isso muito interessante, né? Porque você falou que ela foi apresentar um trabalho na escola. E aí eu fico imaginando, se você não tivesse empreendido, talvez que tipo de pensamento ela teria referente à profissão. A gente tem sempre batido nessa tecla, né? Às vezes, futuramente, não sei, né? Alguém pode pensar que a gente é contra a CLT, não é isso. Mas
eu sou contra a ideia de só oferecer essa opção, de não falar de outras opções, né? Então, é muito importante isso, né? Porque a gente pode realmente ter a vocação para as profissões que a gente conhece, que a gente tem o desejo de ser e aprender e fazer faculdade, tá tudo certo. Mas, poxa, pode ter lá uma matéria, gente, empreender, como fazer um Na plano de escola da Júlia tem. negócio, né? Olha aí, já é um Na escola dela diferencial, tem. né? Tem inteligência emocional, que eu acho que tem que ter, é fantástico. E tem empreendedorismo. Eles entraram esse ano, tanto que agora eles estão com um novo projeto que eles têm que montar uma empresa. Nossa, O que grupo. legal. E essa empresa eles têm que falar o que é lucro, eu acho que eles estão forçando mesmo já para despertar aí essa ideia nova, né? Tirar um pouco do que trabalha, faça uma boa faculdade e seja um ótimo profissional. Porque antigamente a gente ficava muito nisso. Eu passei por isso. Eu ficava, tenho que fazer faculdade. Eu também. A minha luta na mente para pensar o que eu ia estudar, nossa. Na minha cabeça, o sinônimo de sucesso era um diploma na parede. E não é. Não é isso. Hoje eu descobri que não é isso. Não precisa você ter um diploma para você ter sucesso, para você ter sabedoria, para você se dar bem. O que pega na CLT, na minha visão, tem uma pesquisa, eu não vou saber falar o nome da pesquisa agora, não lembro, mas que pessoas que são ricas, né, são empresários, herdeiros e investidores. Investidores está em 3% disso. A pessoa que falar que não é bom dinheiro, ela já não vai ter dinheiro. Porque você está anulando aquilo. Então, o dinheiro é bom. Não é bom quando você coloca o dinheiro sobre as pessoas, sobre as coisas. O dinheiro, ele compra casa, comida, ele te dá um conforto, um plano de saúde bom. Então, tem muita essa visão ruim das pessoas perante ao dinheiro. E a CLT é um cargo bom para muitas pessoas. Então, gera uma disputa muito grande ali. E eu acho que isso gera um ambiente muito tóxico. Pelo menos nas empresas que eu passei, rolava muito isso. É uma luta, né? Constante, eu tenho que chegar lá. É um querendo ser melhor do que o outro, certo? Porque, imagina, todo mundo quer ser gerente, todo mundo quer ser supervisor, todo mundo quer melhorar. A pessoa que não falar que quer melhorar, ela tá com algum problema. Exato. E é muito da parte da crença também, né? Que a gente fala sempre, muita crença limitante. Às vezes a pessoa, ela quer prosperar na vida, quer várias coisas, mas aí tem que eliminar vários bloquinhos lá na mente, olha, eu preciso parar de pensar nisso, preciso pensar positivo, o meu negócio pode dar certo. Por exemplo, eu posso ganhar uma promoção, tá? Qual que é o caminho que eu posso fazer para ganhar essa promoção? E aí vai rompendo essas barreiras, mas sem precisar passar por cima de ninguém. Né? Porque até isso tem um limite. Né? Porque você não vai pegar o lugar do dono da empresa. Não tem como. Tem uma limitação naquilo. E nós somos insaciáveis. Você quer um cargo de supervisor hoje, amanhã você vai querer de gerente. E amanhã você vai querer mais, vai querer mais. E é bom isso, desde que você não tenha ganância. A ganância de passar por, que é o que você falou, ganância, né? Querer aquilo, ambição, tudo, né? qualquer custo. Ganância. A ganância é quando você passa por cima de tudo e todos para ter aquilo. A ambição é quando você tem de uma forma mais saudável, de uma forma, né, mais leve. Então, a minha visão perante a CLT é isso. Eu acho que todos devem passar, porque é bom aquela experiência de você lidar com pessoas, daquele desafio, aprender o que é o mundo corporativo, mas chega um certo momento que é legal você fazer novos desafios. Claro, tem as pessoas que não querem, isso é ok também, mas o que eu não gosto é o piloto automático. É aquela pessoa que... E é inevitável que entra, né? Eu falo que tem 2 tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que existem e as que vivem. Tem umas pessoas que tá ali que nem um robô. Levanta da cama,
Não sei se vocês já viram aquele vídeo do ratinho, do pai rico, pai pobre. Sim. Levanta da cama, cai no metrô, cai no trabalho, pega salário, paga conta. E aí aquilo vai passando, quando você vê, você caiu no INSS, chega a aposentadoria, você não tem dinheiro nem para comprar remédio. Então, isso é perigoso. Não dá para viver assim. E hoje no meu Instagram eu faço um trabalho muito nesse sentido, de acordar essas pessoas, né, de mostrar que a vida não é só isso, dá para você viver uma vida extraordinária. A gente veio de uma comunidade, a gente conversou aquele dia, aonde sua vida acabou. Verdade. A gente fazer um esforço para furar a bolha. Muita gente acredita que não pode sair da situação, não desmerecendo ninguém, mas assim, cara, eu acho que sempre pode mais, sempre é possível mais. E até pouco tempo atrás, eu pensava que a minha vidinha ia ser aquela. Até o meu corpo falar assim, acorda pra vida, filho, vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, ou as pessoas elas decidem por si mesmas, ou o corpo delas vai decidir, ou alguém vai decidir por elas. É simples assim. Se você não está construindo o seu sonho, você está construindo o sonho de alguém. Eu sei que é frase clichê, isso. mas é verdade. A gente sempre vai construir o sonho de alguém se a gente não construir o nosso. Eu parei para pensar só que talvez a minha tentativa de mensagem com o podcast é assim, beleza, você não quer empreender? Mas, cara, faz um pouquinho a mais do que você tá fazendo ali já, sabe? Você tá empregado, você quer continuar lá? Quer a segurança dos seus direitos e tudo mais? Ok, mas a gente tava falando disso agora há pouco, né? Você não precisa largar tudo isso pra você devagarzinho empreender alguma coisa, né? A tal renda extra que todo mundo fala, né? E eu acho interessante porque você passou por esse processo todo que a gente falou até aqui, teve o trabalho, saiu do trabalho, abriu uma loja na cara e na coragem, daí pegou o dinheiro dessa loja, você falou que você aprendeu o drop, né? Aprendeu a mexer na internet, tudo, tráfego, continuou pegando essa grana para investir e diversificar tudo isso. Daí você sentiu em que momento que você tinha que começar a transbordar isso para as outras pessoas? Olha, eu vou te dar uma resposta de novo, que foi Deus. Porque assim, eu começava na internet a dar frases sem intenção nenhuma. Começava a postar frase, parava, postava de novo, parava. E aí toda vez que eu parava, vinha alguém lá e falava, cadê você? Alguém aleatório. Cadê você? Cadê suas frases? Tô sentindo falta, saudade. Caramba, é um sinal isso. Caraca, alguém tava esperando ali, né? Será que a gente vai ter uma frase? Eu desanimava de novo, vinha alguém falar. E sempre ficava nesse vai e volta, vai e volta. Eu fiz uma cirurgia recentemente, faz 2 meses, estética. E nesse período desse mês, eu fiquei longe do Instagram. Falei, eu vou ficar 30 dias fora, vou ler livro, vou ver podcast, não vou trabalhar, porque eu não podia levantar o braço. Vou ficar só lendo e as pessoas vão me servir agora. O Júnior aprendeu a fazer comida. Grande homem. E ali eu tive uma conexão muito forte com Deus. Muito forte. E muitas pessoas, cadê você? Essa mesma coisa. E teve um dia que eu tava fazendo oração, eu nunca fui de frequentar a igreja. Tá? Não sou de nenhuma religião hoje, mas a gente faz evangelho em casa dia de domingo com as crianças, a gente lê, a gente discute aquilo todo domingo e aproveita para falar sobre a semana. Faz anos que a gente faz isso. E aí teve um dia que eu sozinha ajoelhei e eu falei assim, o que o senhor quer? O que você quer? Porque eu tenho medo disso. Eu faço vídeo, mas eu tenho medo dessa exposição. Não é uma coisa que eu tô me sentindo tão confortável e tal. Eu escutei muito fundo, assim, no meu coração. Sabe? Eu falo que é Deus falando comigo. Que você ajude outras pessoas. Né? E ali eu assisti uma palestra um dia depois do Pablo Marçal. E ele falava muito de transbordo. Transbordo. Você tem que transbordar, você tem que... Porque quando você
enche o seu pote, se você não começar a transbordar, como que você vai pegar coisas novas? Como que você vai adquirir novos conhecimentos? Não dá para você guardar tudo dentro de você, é muita coisa. Então, você passa essa experiência da gravidez na adolescência para alguém, passa a experiência do empreendedorismo, passa a experiência da CLT, da UTI, né, do que você passou para alguém, como você passou por aquilo. E você vai receber coisas novas. E aí uma menina falou assim para mim, uma colega, ela falou assim para mim: você já percebeu que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe? E aí o Júnior me contou uma história, ele devia estar na mesa, porque eu ia fazer ele contar essa história agora. Ele me contou uma história de um cara que ele foi no estacionamento com um carrão, né, tinha muito dinheiro. Eu não vou saber contar a história tão perfeita, mas vou tentar. O cara chegou no estacionamento, no Lava Rápido, com um carro muito bonito, todo bem arrumado, o cara tinha dinheiro. E o cara que lavava falou assim pra ele: eu vou lavar seu carro de graça, e aí quando eu terminar, eu quero que você me conta qual que é o segredo pra ter tanto dinheiro quanto você tem. E aí o cara lavou tudo. Quando ele foi entregar o carro, ele pegou e falou assim: o segredo é você dividir pra depois você somar. É isso, né? Você divide primeiro, depois você soma. Certo? Então, você divide o que você tem com as pessoas que você vai poder somar depois. Esse é o segredo. E o cara falou: só isso? Só isso? Então, o que eu tenho visto na minha vida de um ano pra cá? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu transbordo, mais eu aprendo. E eu tô amando isso. Eu amo pegar uma pessoa que tem medo de empreender e falar: você tem medo de empreender e eu vou te ajudar a empreender. É isso que você quer? Então é isso que a gente vai fazer. Então, o que você quer? O Júnior tá com um rapaz até, e o Júnior me ajuda nisso. Ele tá com um rapaz até que arruma freezer, né? Eu vou te ajudar. A gente vai montar um local, a gente vai... Então, assim, é fantástico. Eu acho que vale mais do que dinheiro, sabe? Quando você consegue... você vê uma pessoa que você olha assim, você fala: caramba, eu ajudei aquela pessoa, que seja com uma palavra, que seja com incentivo, que você deu força para ela superar um medo que hoje para você é fácil, mas ontem não era. Eu senti medo do boleto, né? Hoje é tranquilo os boletos, mas ontem não era. Como seria bom se naquele dia um empreendedor falasse isso para mim? Calma, é normal, vai passar, né? Na época o empreendedor era o Júnior, ele sempre teve isso a mais do que eu. Como seria bom na pandemia alguém vir dar um conforto pra gente? Por quê? Por que eu falo que até a mentalidade empreendedora ela se desenvolve? Porque na época da pandemia teve uma hora que eu e o Júnior começou a dar pane. A gente só tinha a loja. E a gente foi do 100 ao 0, porque nós estávamos com 2 lojas, eu tinha cliente da contabilidade ainda, e ele estava no táxi. Então, a gente tinha 4 cestas. A do táxi estava decaindo, mas eles tinham uns clientes fixos que ainda entravam dinheiro. A contabilidade é outro empreendedores. Pandemia, o que acontece com esses outros empreendedores? Que a maioria era comerciante. Fechou, né? Fecha. Como que você vai cobrar aquilo? Não tem condições. A pessoa não tem. E as lojas. E aí tudo... Você começa a dar pane. Pane. Que foi uma hora que a gente voltou e falou: ó, tem que começar a enxergar oportunidade. Tem um cara que ele era fabricante de roupa. E um dia estava vendendo muita roupa. Começou a fechar a loja. Parou de fornecer roupa. Ele parou de fabricar roupa e foi fabricar máscara. Isso é enxergar a oportunidade. Certo? Só que isso você não desenvolve, não é uma coisa assim que você nasce com aquele talento. Não é uma coisa assim: eu nasci empreendedora. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo pode ser desenvolvido, tudo pode ser melhorado, tudo pode aprender. Eu li um livro chamado Mindset, fala muito sobre mindset fixo e
crescimento. Eu acredito muito no crescimento. Mesmo porque, aos 17 anos, a minha vida acabou. Quando eu era CLT, eu não era capaz de ir para um cargo maior, melhor. Que eu escutei isso uma vez de uma pessoa. Caramba. Olha, e eu tô aqui. Entende? Quando eu fui montar a loja de sorvete, não ia dar certo, porque eu estava abrindo na frente do Japaçaí. Hoje o Japaçaí vende meu sorvete. Caraca, eu não sabia disso. O Japaçaí é um cara que vende açaí. E ele é japonês. Momento de descontração. Salve, Japa, fazendo. Nossa, mano, você é mó zoado. Você conhece, você sabe, né? Hã? O Japaçaí Conheço, do Celso. Eu já... Ele começou a comprar muito sorvete lá na loja. Muito sorvete. E casquinha. Aí eu falei, ô Junior, mas o que tá, né? Sorvete e tal. Ele colocou no iFood dele. Nossa, que doideira, mano. Ele Nem jogou sabia. markup, a porcentagem, colocou no iFood dele. Casquinha e o pote. Colocou um pote só. A gente tem um monte, colocou um pote só e ele vende. Caraca. Caramba, em japonês. Ô, O que louco. é isso? Oportunidade. É. Ele podia reclamar que eu abri uma loja de sorvete na frente dele. Ele podia ficar com raiva, ele podia ficar chateado e tal. Não. Empreende com o seu produto, não estoca, Faz não drop. compra. Ele faz drop, Faz o drop do meu E sorvete. sai e venda. Porque Pô, a que pessoa legal. vai lá, compra o produto dele, né? Ou sei lá, o sushi, ele faz yakisoba também, sei lá, né? Ai, Vários bastante negócios, coisa. pastel. E aí fala, vou levar um sorvetinho, né? Já Por tá que não? aqui. Aí dá a entender que, tipo, ele tem uma hoje também, né? Mas aí ninguém sabe que tá vindo do drop aí, ó. Isso aí. Caraca. E na pandemia, a gente ficou muito assustado que um pouco pós-pandemia, eu falei, Junior, eu tive uma ideia. Você percebeu que tudo fechou? Tudo fechou, menos o quê? Mercado. Aí ele, vamos abrir um mercado. Nossa, genial. Vamos Show abrir um de mercado. E abrimos no mercado. Muito trabalho. Um mercadinho, né? De mercadinho. Mas mesmo assim dá muito trabalho. Produto vence. Então, assim, o tempo gasto com aquilo versus retorno, eu cheguei a um certo momento e falei, eu não quero. Porque eu não quero ficar presa a um mercado. Eu quero muito mais do que isso. E aí foi quando a gente vendeu. A gente vendeu o mercado. Conhecemos o digital. Vendemos a segunda loja, porque a gente percebeu que, assim, a gente tem negócios que tá dando frutos, mas a gente não tem a liberdade de poder fazer uma viagem tranquilo. A gente não tem os finais de semana. Então, a ideia é, vamos começar a investir em coisas que nos dê essa liberdade geográfica e vir, né, vendendo o comércio, porque a gente não quer ter esse negócio do final de semana, a gente quer fazer uma viagem, a gente quer ter uma vida extraordinária. Todo mundo merece isso. Então, por isso que a gente entrou pro digital, por isso que a gente abriu a loja de drop, a gente entrou pro e-commerce. Eu estudei pra caramba. Eu fiz aí, decorrer de um ano, eu fiz mais ou menos uns 10 cursos. Caraca, 10 cursos. Puxa. Tipo, umas E duas aí, mentorias. disso tudo foi, tipo, curso de dropshipping, de gestor de tráfego. Eu fiz curso de drop, marketing digital, tráfego pago, montagem de site, e-commerce, mentoria. Então, a gente pegou 2 mentorias aí, um drop nacional, um drop internacional. E aí, cada vez que você sente a necessidade de estudar, você estuda, né? Esse daqui, não dá para pagar ainda, porque se for pagar, não compensa. E também é uma coisa que você tem que aprender. Porque você vai trocar o banner do seu site, toda vez você vai pedir para alguém? Não rola. Então, eu tenho que aprender a fazer um design, mesmo que seja básico. Eu tenho que aprender a montar o banner, Dia dos Namorados, Natal, tudo. Tem coisas que você tem que saber fazer. Então, foi aonde eu aprendi. Eu estava até comentando com o Júnior hoje, eu falei, vai chegar uma hora que, claro, eu vou ter que ter uma pessoa, mas quando essa hora chegar, eu vou saber ver se o site ele tá leve, se tá perdendo tráfego, se tá tudo instalado, se a copy tá boa. Isso é importante você saber fazer.
né? Por mais que, eu tenho muito dinheiro e vou pagar todo mundo, ok, mas precisa saber, pelo menos esse negócio tá funcionando. Tá andando corretamente. Eu acho interessante que pagou o preço, né? Você pagou o preço, sabe? Você tem um conhecimento e futuramente pode ser delegável, porém você sabe exatamente o que está acontecendo no negócio, que nem a gente está fazendo, né? A gente está fazendo agora tudo, praticamente, mas futuramente quando formos delegar, Você a gente sabe mais ou menos ali, ó, faz dessa forma, nossa cultura, né? A nossa essência precisa ser levada e manter o mesmo padrão ou maior, né? Claro. E até mesmo se alguém te deixar na mão, que pode acontecer. E aí você vai lá e arruma. Isso aí. Resolve. Jéssica, infelizmente a gente não tem mais muito tempo. Mas, só pra gente finalizar, eu queria saber se você gostaria de falar pra quem tá acompanhando até aqui das novidades futuras, ou você só vai convidar a galera pra te seguir e deixar aguardando, porque até onde eu sei, esse transbordo que você falou, ele vai ter alguns frutos e você ainda vai conseguir ajudar muita gente, né? Isso. Eu tô fazendo um curso, até mostrei a estrutura hoje pro Wellington, muito legal. É com base em tudo isso que a gente falou, né? Tirar a pessoa do piloto automático, mudar a cabeça, abrir, rasgar a mente. Então, eu tenho esse projeto que está sendo desenvolvido, vai chamar 5 Pilares da Vida. Tenho também um livro que chama Mentalidade Performance. Eu sou coprodutora, então é eu mais 29 produtores. Eu vou ter 8 páginas nesse livro para falar sobre perdas e ganhos. E vai ser lançado em novembro. Né? Vou dar palestra lá. Tem uma palestra no final desse mês, comecinho do mês que vem, no Céu Alvarenga, na Estrada da Alvarenga. Se você quiser ver, é uma oportunidade de você conhecer a Estrada da Alvarenga. Olha só. Verdade. Que dia que vai ser mesmo? Desculpa, dia 2. Dia 2 de julho. 2/7, isso. Vai ser um sábado? Pode ir lá, vamos marcar. Vamos aí, a gente come o quiabo depois? Vai ser a minha primeira palestra. Show. Inclusive, aproveitar o gancho para falar isso. O medo. Eu tô com medo, né? A gente tem o medo. Tudo que é novo dá medo. Mas tem que ter a coragem de enfrentar o medo. A gente tem que passar por aquilo. Como que você acaba com medo? Fazendo. Como você perde o medo de fazer um podcast? Fazendo podcast. Como você perde o medo de ser empreendedor? Sendo empreendedor. Medo de ser mãe. Medo de ser casado. Fazendo, não tem outra forma, não tem outro segredo. É esse o segredo. Vou fazer vídeo, vou fazer o primeiro vídeo, não vai ficar tão bom. Você olha aquele primeiro vídeo, faz outro, vai ficar bom e vai melhorando. E entender que faz parte do processo. Ninguém nasceu perfeito. Todo mundo aprendeu a andar, todo mundo aprendeu a falar. E tudo é aprendizado. Então, essa é a mensagem. Também gostaria de falar para as pessoas tomarem cuidado com os ciclos. Isso influencia muito. As pessoas que você senta na mesa, com quem você anda, com quem que você está conversando, quem que você está seguindo. Parece ser uma coisa inofensiva, mas teve uma vez que eu sentei com a minha filha, com a Júlia, e falei, você vai deixar de seguir tudo isso e vai começar a seguir tudo isso. Porque é um vídeo que entra na cabeça. É uma frase que entra na cabeça. Na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Exato. Então, tomar cuidado com as pessoas que sentam na mesa, tomar cuidado com a amizade, principalmente adolescente, que absorve, é uma esponja, absorve tudo que tem por aí. E é essa a minha mensagem. O livro vai sair no final do ano, palestra no Céu Alvarenga, dia 2. Que seja a primeira de muitas. E se vocês puderem entrar lá, eu vou ficar bem feliz. Show de bola. Como que o pessoal te encontra? Qual é o seu Instagram que você usa mais, né? Isso. Jéssica Arsênio, com S. E tem um underline no final. Eu tô comprando o @ Jéssica Arsênio só. Tem uma menina que ela me segue, ela chama Jéssica Arsênio. Ela tem Jéssica Arsênio e ela me vendeu o @
Ô, negociação. Aí ela tirou, só que fica 14 dias para sair. Então a gente tá esperando dar a data para mudar. Então daqui mais ou menos uns 7 dias vai ser somente Jéssica Arsênio. Show de bola. Show de bola. Comprar arrobas aí, ó. É uma boa dica pra você mudar o seu. Ó, olha a oportunidade. Você sai fazendo um monte de Instagram com vários nomes, pessoa que tá E começando depois a coloca lá, engajar. vendo. Coloca lá, não. Estou vendendo esse arroba. Quer comprar? E é muito engraçado, que ela me segue, ela curte tudo. Aí Eu mesmo me seguindo. E eu fui conversar com ela, eu falei assim, mas seu nome é esse mesmo? Ela minha mãe chama Arsênio, Maria Arsênio, meu pai é José Arsênio e ela é do Piauí. E isso, contou a história de vida dela. Ah, mas eu não ligo pra internet igual você, então se você quiser... Aí teve um dia que me deu um estalo, eu falei, vai ficar mais legal. Eu negociei com ela, deu certo. Show de bola. Muito bom. Jéssica, obrigado por você estar aqui. Espero que você possa voltar mais vezes, claro, pra gente conversar mais. E, pessoal, obrigado por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham absorvido muita informação do que a gente falou aqui. Possa refletir, né, e aplicar essas coisas em suas vidas, né, pra gente mudar a nossa realidade, fazer diferente, vencer os medos e fazer tudo acontecer para virar faixa preta. É isso aí. O link do Instagram da Jéssica vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Segue a gente, dá essa moral aí, deixa o seu like, compartilha, porque a história da Jéssica eu sei que pode ajudar muita gente. E ainda vai ajudar muita gente. É isso Legal, aí, Jéssica. valeu. Muito obrigada pela Pessoal, oportunidade. é isso. Até a próxima. Um abraço. Falou!